Bom dia a todos. Reiniciamos a nossa catequese e estamos caminhando sobre o Evangelho de São João para iniciar o capítulo 4. O encontro de Jesus com a mulher samaritana. O Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele recrutava e batizava mais discípulos do que João. Se bem que não era Jesus quem batizava, mas os discípulos. Deixou a Judéia, voltou para a Galileia, ora, devia passar pela Samaria. Chegou, pois, a uma localidade da Samaria, chamada Sicar, junto das terras que Jacó dera a seu filho José. E ali havia o poço de Jacó. E Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. E entra na Samaria. Prestemos atenção, judeus e samaritanos não se falavam, pois os judeus consideravam que os samaritanos eram infiéis, porque os judeus que se fixaram na Samaria se uniram a mulheres pagãs e mulheres judias se uniram a homens pagãos. E com isto misturou a raça. E os judeus consideravam isto desprezível. E Jesus atravessa Samaria e para exatamente nesse lugar, um poço. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana lhe disse: sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber? Certamente pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. E ela replicou: Senhor, não tens com o que tirá-la, o poço é fundo. De onde tens, pois, esta água viva? És porventura maior que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e seus rebanhos? E respondeu-lhe Jesus: todo o que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. A água que eu lhe der virá a ser nele uma fonte de água que jorrará para a vida eterna. Começa este encontro, um diálogo que vai crescendo. A mulher olha para Jesus e de início diz simplesmente: você é judeu. Porém, conhecendo cada vez mais o anúncio de Jesus, ela vai mudando o seu conceito e entendendo cada vez mais quem é Jesus e qual é a sua missão. E Jesus vai lhe prometendo. Ele é judeu e pede de beber a samaritana, mas acrescenta: se você conhecesse o dom de Deus, mas isto é um convite, conheça o dom de Deus, e você
terá a água que jorra para a vida eterna. Então, a mulher vai dizer: Senhor, dá-me desta água, para não ter sede e nem vir aqui tirá-la. E Jesus diz: vai e chama o teu marido e volta para cá. E a mulher respondeu: não tenho marido. E Jesus disse: tens razão em dizer que não tens marido. Tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu. Nisso disseste a verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que és profeta. No início, simplesmente judeu. Agora, a mulher passa a reconhecer que Jesus é mais do que isso, que é alguém que vem ensinar o que Deus enviou para ensinar. É um profeta. Por isso ela suplica: dá-me desta água. Mas ao mesmo tempo que ela é capaz de reconhecer que Jesus é um profeta, ela foi capaz de reconhecer quem ela era. Pois, dizendo que não tinha marido, sinceramente reconheceu que com quem ela estava vivendo não era seu marido. Então, a verdade sobre si e a verdade sobre Jesus, também nós. À medida que nós nos reconhecemos pecadores, porque todos nós somos, nós vamos ter a possibilidade de reconhecer que Jesus é aquele que vem em nome do Pai. Ele é o profeta que veio anunciar a salvação. E continua no versículo 20. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. E Jesus respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis, e nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito e seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Respondeu a mulher: eu sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, ele nos fará conhecer todas as coisas. E Jesus disse: sou eu quem fala contigo. Começa a mulher apenas vendo nele um judeu, mas agora ela recebe este anúncio. Ele é aquele que o Pai enviou, o ungido de Deus, o Messias. E anuncia Jesus: quem quer toda sinceridade, adora a Deus em espírito e em verdade. Nisso seus discípulos chegaram, maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Ninguém, todavia, perguntou: que perguntas? Ou que falas com ela? A mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me contou tudo o que tenho feito. E não seria ele
porventura, o Cristo? E eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. A mulher deixou ali o seu cântaro. Ela tinha ido buscar água, mas agora não precisava mais. Ela encontrou aquele que é a fonte de água. E como quem encontra com a salvação de Deus, não pode senão anunciar. Como posso eu me maravilhar com a notícia da salvação e não reparti-la com os outros? Então a mulher que recebeu o anúncio agora sai e vai dizer aos outros da cidade que ela tinha encontrado aquele que é o Messias. E entretanto os discípulos pediam: mestre, come. Mas ele disse: tenho alimento para comer, que vós não conheceis. E os discípulos perguntavam uns aos outros: alguém lhe teria trazido de comer? Disse-lhe Jesus: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses e vem a colheita? E eu vos digo: levantai os vossos olhos, vede os campos, porque já estão brancos para a ceifa. O que ceifa recebe o salário, ajunta fruto para a vida eterna. Assim, semeador e ceifador, juntamente se regozijarão. Porque eis que se pode dizer com toda a verdade: um é o que semeia, e o outro é o que ceifa. Enviei-vos a ceifar, onde não tendes trabalhado. Outros trabalharam, vós entrastes nos seus trabalhos. E assim a instrução aos discípulos. Primeiro, meu alimento é fazer a vontade do Pai. Segundo, eu vos chamei para trabalhar. Assim, se eu lancei a semente e vocês colherem, juntos vamos ter alegria na salvação que vem de Deus. Então, acolhamos este anúncio. O Senhor está nos chamando para trabalhar na sua lavoura, que já está branca para a colheita, quer dizer, totalmente madura. O tempo é este. Muitos foram os samaritanos daquela cidade que creram nele por causa da palavra da mulher que lhes declarara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando os samaritanos foram ter com ele, pediram que ficasse com ele, e ele permaneceu ali 2 dias. E ainda muitos outros creram nele por causa das suas palavras, e diziam à mulher: já não é por causa da tua declaração que cremos, mas nós mesmos ouvimos e sabemos ser este verdadeiramente o Salvador do mundo. No começo, apenas o judeu. Agora, o Salvador do mundo. Este encontro com a samaritana na beira do poço é o nosso encontro, que no início não compreendemos quem é o Senhor, mas à medida que o conhecemos e fomos aceitando o seu anúncio, a sua palavra, a sua presença, nós vamos chegar a dizer: ele é o Salvador do mundo. Versículo 43.
E passados os 2 dias, Jesus partiu para Galileia. Ele mesmo havia declarado que um profeta não é honrado na sua pátria. E chegando a Galileia, acolheram-no os galileus, porque tinham visto tudo o que fizera durante a festa em Jerusalém. Também eles tinham ido à festa. Ele voltou, pois, a Caná, onde transformara água em vinho, e havia então em Cafarnaum um oficial do rei, cujo filho estava doente. Ao ouvir que Jesus vinha da Galileia, da Judeia para Galileia, foi a ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, que estava prestes a morrer. Disse-lhe Jesus: se não virdes milagres e prodígios, não credes. Pediu-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse Jesus, teu filho está passando bem. E o homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. E enquanto ia descendo, os criados vieram ao seu encontro e disseram: teu filho está passando bem. Indagou então deles a hora em que se sentira melhor. E responderam: ontem, à 7ª hora, a febre o deixou. E reconheceu o pai ser a mesma hora em que Jesus dissera: teu filho está passando bem. E creu tanto ele como toda a sua casa. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de voltar da Judeia para Galileia. E depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Há em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, que tem 5 pórticos. E junto desses pórticos havia um grande número de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, que esperavam o movimento da água. Pois de tempos em tempos, o anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo deitado e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: queres ficar curado? E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando eu vou, já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E no mesmo instante aquele homem ficou curado. E tomou o leito e foi andando. Ora, aquele dia era sábado. E os judeus diziam ao homem curado: é sábado, não te é permitido carregar o teu leito. Respondeu-lhes ele: aquele que me curou disse: toma o teu leito e anda. E perguntaram então: quem é o homem que disse: toma o teu leito e anda? E o que havia sido curado, porém, não sabia quem era, porque Jesus se tinha retirado da multidão que estava naquele lugar. Mais tarde, Jesus o achou no templo e lhe disse: eis que ficaste são, já não peques, para não te acontecer alguma coisa pior. E aquele homem foi então contar aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Notem, como vimos no início, 6 dias, e no 7º dia
foi o casamento em Caná. Também poderíamos continuar contando os dias. 2 dias ele ficou na Samaria, um dia ele já havia ficado com os discípulos, agora um dia a mais e curou o servo, o filho do oficial. Somando tudo, vamos chegar neste 7º dia. Por isso é sábado. E ele cura aquele homem. Havia ali uma fonte, mas o homem não conseguia ser curado naquela fonte de Betesda. Curou aquele que é fonte de água que jorra para a vida eterna, Jesus. E o homem que não sabia quem ele era, agora ficou conhecendo, porque Jesus se apresentou a ele. E que não te aconteça alguma coisa pior. Uma coisa é a doença, um mal que faz o ser humano, sem dúvida, sofrer. Porém, a coisa bem pior. Pior é o pecado que fere o coração do homem. E por esse motivo os judeus perseguiam Jesus, porque fazia milagres no dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: meu Pai continua agindo até agora e eu ajo também. Por essa razão, os judeus com maior ardor procuravam tirar-lhe a vida. Não somente violava o repouso do sábado, mas afirmava ainda que Deus era seu Pai e se fazia igual a Deus. E assim, Jesus vai anunciando, não crescendo. Vejam lá, era o judeu, era o profeta, é o Salvador, agora ele é o Filho unigênito do Pai, que veio para salvar. Então Jesus tomou a palavra, versículo 19, e disse: em verdade eu vos digo, o Filho de si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só faz o que vê fazer o Pai. E tudo o que o Pai faz, o Filho, semelhantemente, o faz também. Pois o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E maiores obras do que esta lhe mostrará, para que fiqueis admirados. Com efeito, como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida a quem Ele quer. Assim também o Pai não julga ninguém, mas entregou todo o julgamento ao Filho. Desse modo, todos honrarão o Filho, bem como honra o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não incorre na condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, vem a hora, já está aí, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Pois como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. E lhe conferiu o poder de julgar, porque ele é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros sairão deles ao som da sua voz. Os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal ressuscitarão
para serem condenados. De mim mesmo não posso fazer coisa alguma. Julgo como ouço, e o julgamento que eu tenho é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E Jesus anuncia então a sua comunhão com o Pai. Ele e o Pai são um único Deus, em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E o Pai dá testemunho do Filho. E continua Jesus ensinando. Se eu der testemunho de mim mesmo, não é digno de fé meu testemunho. Há outro que dá testemunho de mim, e sei que é digno de fé o testemunho que dá de mim. Vós enviastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu não invoco, porém, o testemunho de homem algum. Digo-vos estas coisas, a fim de que sejais salvos. João era uma lâmpada que arde e ilumina. Vós, porém, só por uma hora, quisestes alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que meu Pai me deu a executar, essas obras que eu faço, testemunham a meu respeito, que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo deu testemunho de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, e nem vistes a sua face, e não tendes a sua palavra permanente em vós, pois não credes naquele que ele enviou. Vós perscrutais as Escrituras, julgando encontrar nelas a vida eterna. Pois bem, são essas Escrituras que dão testemunho de mim. E vós não quereis vir a mim para que tenhais a vida. Eu não espero a minha glória dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Se vier outro em próprio nome, haveis de recebê-lo. Como podeis crer vós que recebeis a glória uns dos outros, e não buscais a glória que é só de Deus? Não julgueis que vos hei de acusar diante do Pai. Há quem vos acuse, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Pois se cresceis em Moisés, certamente creríeis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis nas minhas palavras? E aí, aquele que se revelou fonte de água, que jorra para a vida eterna, se revela Filho unigênito do Pai, de quem o Pai dá testemunho, e nós cremos. Cremos em Cristo e cremos no Pai que Jesus revela. Não é Ele que vai nos dizer: quem me vê, vê o Pai. Então nós nos encontramos com Jesus para ver o Pai. E onde encontraremos Jesus? Sem dúvida, quando no Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer: tive fome e me destes de comer, tive sede, frio, era abandonado, preso, enfermo, e viestes a mim. Então nós o encontramos em quem tem necessidade, para que estendamos a mão. Nós o encontramos, ele se revela assim a nós.
E também nós o encontramos quando repartimos o pão. E de fato, não diz o Evangelho de Lucas, lá em Emaús, quando eles repartiram o pão com Jesus, seus olhos se abriram e reconheceram Jesus. Então, na caridade e na Eucaristia, nós reconhecemos Jesus, que vem a nós e que nos dá a vida. Vamos parar por aqui, para que no sábado seguinte nós vejamos o capítulo 6 do Evangelho de São João, que merece ser tratado à parte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.